Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Helling. Doenças genéticas. Helling para um homem. Dou a todos o tempo necessário. Não é necessário encurtar nada. O homem fala. Gostaria de saber mais sobre doenças genéticas. Se há nesse aspecto algo novo em comparação com o ano 2000, quando você ainda falava dos ancestrais. Não das vidas passadas, mas sim dos ancestrais. Nos últimos tempos você tem falado mais sobre as vidas passadas e não tanto mais sobre os ancestrais. Helling fala. Eu falo de ambos. Existem indicações de que o DNA seja modificável. O homem, obviamente, um médico, concorda com a cabeça. Helling fala. Ele também está sujeito a um movimento criativo do espírito. Por isso encara uma doença genética da mesma forma que qualquer outra doença. Deixe-me guiar por um movimento do espírito, sem ter curiosidade quanto ao que isso trará. O homem fala, ou seja, tratar tais doenças simplesmente como doenças do sistema? E Helling responde, tome isso como uma situação por trás da qual atua um amor do espírito por aquele que possui a doença. Aí sou bastante cuidadoso. Permaneço na devoção, sem agir de forma arrogante. Utilizarei isso no exercício com a boa percepção, com a percepção criativa. Você pode imaginar isso? Farei isso como um pequeno exercício com você. O que acontece se deixarmos de fora a palavra genética? Você percebe a diferença em sua força? E a diferença em seu amor? Após o homem pensar por um longo tempo para o grupo, ele acabou de ter uma recaída. Para o homem, posso deixar assim? O homem, sim. E Helling, ok, tudo bem. Medo e raiva. Uma mulher pergunta. Tenho uma pergunta especial. Está tudo misturado, mas tentarei formular. São duas emoções que se misturam muito e são muito intensas. O medo e a raiva, simultaneamente, no mesmo instante. Helling fala. É a mesma coisa. Muitas vezes o medo é a defesa da raiva. Com o medo nos protegemos de nossa agressão, ou seja, ame o seu medo. Não sei se posso falar tudo. Por que uma pessoa é boa? Muitas vezes para poder esconder sua agressão. Para o grupo. Vocês estão me acompanhando? Quando sabemos disso, somos bons de uma forma mais humilde. A mulher fala. Vou dar um exemplo. Não sei se posso contar isso. É uma experiência que vivenciei. E Helling, ok. A mulher fala. É uma experiência bastante simples, na verdade, mas muito marcante para mim. A eutanásia de um cachorro. Desde então, sempre penso nisso. Helling fala. Era o seu cachorro? A mulher responde. Era o cachorro da minha mãe. Helling. Isso possui consequências extensas para você, porque você amava o cachorro. Você o amava. Ela concorda com o rosto transfigurado. E Helling continua. O cachorro está ao seu lado e diz, obrigado. Ela concorda com a cabeça e sorri. E Helling continua, tudo bem? A mulher, obrigada. Eutanásia. Helling para o grupo. Gostaria de dizer algo mais nesse contexto. Tivemos um curso em Sevilha. Alguém perguntou se podia ajudar um doente grave a morrer, caso este pedisse. Eu disse, existem situações nas quais talvez seja certo fazer isso. Depois contei isso à minha esposa Sophie. Ela me disse que tivera um cachorro que ficou muito doente. Ficou pensando se devia sacrificá-lo. Ela perguntou-lhe diversas vezes, devo ou não? O cachorro sempre respondia que não. Quando aquilo se tornou realmente pesado para o cachorro, ela o sacrificou. Isso assombrou a sua alma durante um ano inteiro. Ela percebeu que não podia ter feito aquilo. Numa situação similar, mais tarde, ela deixou que o cachorro tivesse sua própria morte. Essa é a postura básica a ser tomada aqui. Concordamos com que cada um tem a sua própria morte. Apenas sua própria morte é capaz de consumá-lo. No mesmo curso em Sevilha, surgiu durante uma constelação uma situação na qual satisfazer esse desejo de alguém podia ser a coisa certa a fazer. Contudo, nunca por piedade e sim em sintonia com a alma da pessoa e com a prontidão para experimentar por si mesmo o que aquilo custa a ela. Então talvez seja adequado.
Expliquei isso com mais detalhes, pois temos posturas diferentes perante a nossa morte e a morte de outras pessoas. Todos são levados à morte por uma outra força. Ela assume o comando, independentemente do que a morte venha a nos custar, nossa morte e a morte dos outros. Os movimentos do espírito. Gostaria de dizer algo sobre os movimentos de conhecimento do espírito. O passado. Possuímos várias ideias segundo as quais nos orientamos. Por exemplo, determinadas ideias sobre uma doença, determinadas ideias sobre nossa vida e sobre a duração de nossa vida. Também possuímos imagens definidas sobre uma organização ou uma empresa. Imagens definidas do passado nos mostram a forma como o passado atua sobre o presente. Considerar que, para cada problema, existe uma causa específica, uma origem, é um movimento básico bastante difundido, seguido por nós em nosso trabalho. Muitas vezes realmente se apresenta uma origem determinada. Qual é o efeito? Somos controlados por essa ideia. Por exemplo, quando interpretamos algo no sentido de isso tem a ver com aquilo, por quê? Isso faz com que sejamos controlados conforme algo passado. Permitimos ao passado atuar no presente e determinar o futuro para nós. O futuro do espírito. Se nos deixamos levar por um movimento espiritual criativo, não há nada passado. O movimento espiritual está sempre voltado para o futuro, por ser criativo é sempre novo. Nesse livro, vivenciamos em diversos níveis o que significa ser levado para algo novo, por esse movimento espiritual. Muitas vezes foi maravilhoso ver como algo que parecia terrível de repente ser levado a um movimento em direção ao futuro. Para esse movimento e para o conhecimento de que tratamos aqui, vale um fundamento. Ele é o fator revolucionário nessa forma de procedimento. Sabemos que somos capazes de compreender, por exemplo, o que é a causa de algo. Todos esses movimentos em direção ao conhecimento são voltados para trás, para algo que já está aí. Não há nenhuma força neles e podemos sentir isso imediatamente em nós. O passado não pode ser criativo, pois é passado. Há ainda um outro movimento de conhecimento. É um movimento do espírito. Quando entrarmos em sintonia com esse movimento, somos levados nesse outro movimento de conhecimento. Que tipo de movimento de conhecimento é esse? É o conhecimento, não daquilo que está aí, mas daquilo que vem, daquilo que é novo. Entramos em sintonia com o movimento do espírito que é criativo, mas sem que possamos imaginar a direção. Esse movimento de conhecimento não prevê, ele não possui um destino que desejamos ou possamos alcançar a partir de nós. Como entramos em sintonia com esse movimento? Como ele nos movimenta? Ele nos movimenta até o próximo passo, apenas até o próximo passo. Assim, criativo significa: ainda não sei de nada, mas de repente possuo o conhecimento para o próximo passo, apenas para o próximo passo. Assim, caminhar com o Espírito significa para nós se entregar totalmente a um movimento sem saber para onde ele vai. Somos guiados de um momento para o outro. Essa entrega é a glorificação, é a entrega total a um movimento criativo, no qual nossas barreiras são destruídas e no qual nos dissolvemos nesse outro movimento. Nesse movimento tudo é bom, tudo leva adiante. O resultado, quando seguimos esse movimento, é o amor. Final. Para onde olhamos primeiro quando precisamos da cura? Olhamos primeiro para o nosso corpo. É no corpo, acima de tudo, que buscamos o alívio. Além de nosso corpo, nossa alma e nossos sentimentos também desempenham um papel importante na cura. Também devem ser tratados de uma boa maneira. Muitas vezes sentimos a dor na alma de forma ainda mais intensa que as dores corporais. A quem obedece a nossa alma? De onde obtém a fé na cura do corpo? Ela obtém do amor, de um amor muito além do amor que nos adoece. Primeiro na alma e depois no corpo. Este livro o conduz a cada uma das 3 áreas. Através de meditações e exercícios, ele o leva sempre a um movimento de cura pessoal. Um livro que traz esperança.